Olá pessoal, estamos aqui juntos para a terceira semana das nossas células. Estamos no mês de agosto e você está conosco participando online, mas sendo tremendamente abençoado e participando na sua célula através das reuniões do Zoom, através de alguns aplicativos. Então, fica aí a nossa dica para você estar sempre conosco antes, se preparando para a célula e depois poder participar com bastante efetividade e realmente poder corresponder, lá dentro da sua célula, tá bom? Então, estamos na semana 3 e a gente vai falar hoje sobre João, capítulo 16, Jesus e o Espírito Santo, Então, são 2 capítulos de João que são bem fortes a respeito dos ensinos de Jesus sobre o Espírito Santo e aí a gente vai compartilhar também a respeito disso, então, nessa nossa semana. Então, vem com a gente, vamos lá! Começamos com a nossa dinâmica, com o comecinho aqui, onde a gente compartilha um pouquinho para a gente ir abrindo o coração, Então, olha só, o que a gente vai pedir para você fazer essa semana. Nesse contexto desse capítulo, Jesus começa a mostrar que apesar da tristeza que os discípulos estavam sentindo, com as palavras que ele já estava falando, preparando sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, mas os discípulos não estavam entendendo ainda alguns aspectos, Mas os discípulos já estavam tristes, já estavam assim, ansiosos com isso. Então, Jesus começa a propor a respeito da alegria, do Espírito e como o Espírito viria operar na vida deles, não deixaria eles órfãos, não deixaria os discípulos sozinhos. Então, falando sobre esse momento de partida de Jesus, que cria um tom um pouco de tristeza, de angústia, eu queria fazer assim esse instante, esse começo aí da gente meditar, compartilhar um pouquinho mais pessoal. Eu queria que a gente falasse sobre despedidas, tá? Então, o que significa, para a gente esse momento de despedida? Qual foi a despedida mais difícil da sua vida? Qual foi o momento em que você ficou distante de alguém por alguma razão? Pode ser mudança de casa, pode ser mudança de cidade, pode ser perda de relacionamento pela distância, pode ser também pela morte de alguém, Uma situação que você enfrentou, que você viveu e que envolveu a despedida de alguém. Talvez não teve uma despedida formal dessa pessoa, mas houve um distanciamento. E qual foi, então, essa despedida mais difícil da sua vida e por quê? Vamos compartilhar sobre isso, vamos pensar um pouquinho sobre o significado de despedidas na nossa vida. Então, esse é o assunto do começo desse capítulo, do capítulo 16 de João, onde Jesus começa a falar sobre essa sensação de estar só, de estar distante de alguém que você ama, que é muitas vezes uma situação difícil, uma situação de angústia para a gente, Então, queria que você pudesse já preparar o seu coração, porque Jesus disse que a gente não ficaria só, mas que nós teríamos o Espírito Santo. Então, nós vamos ler João, capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 16, ok? Que é o trecho desse nosso estudo de hoje a respeito do Espírito Santo. Então, estou com você aqui, quero fazer a leitura para você acompanhar, amém? Então, vamos lá. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas e o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito a dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará para toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e não me verão.
um pouco mais e me verão de novo. Hoje nós vamos então tratar aqui desse texto apenas, dessa parte aqui, né? Que é a parte mais importante desse capítulo e algumas verdades mais sobre o Espírito Santo. A gente já falou, né, sobre o Espírito Santo agora há pouco tempo, há poucas células aí, né? Mas agora Jesus então vai aprofundando um pouquinho mais, vai trazendo um pouquinho mais de verdades aqui. Então eu quero observar com você, vamos dividir um pouquinho, porque nesse momento aqui Jesus vai mostrar como é que o Espírito Santo age, o que é que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas, tá? Então, do versículo 7 ao versículo 11, nós temos então Jesus mostrando que o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Aliás, é a forma como Jesus se refere ao Espírito Santo, né? Ele já chama o Espírito Santo de nosso conselheiro, paracleto, aquele que vem para nos ensinar, nos aconselhar. Paracleto, ele traz a ideia de um advogado, de alguém que intercede, né, em prol diante de uma outra pessoa, em prol de alguém. Mas não apenas isso, mas ele aconselha, ele traz uma proteção, né, no sentido de mostrar a você como é que você deve agir. E é muito lindo essa forma que o Espírito Santo atua nas nossas vidas. Com certeza você já ouviu a voz do Espírito Santo falando com você. Em momentos que você precisava tomar uma decisão, em momentos que você ficava pensando sobre, puxa, o que eu devo fazer nessa hora? Se você fez uma oração, ainda que seja uma oração ligeira, uma oração rápida no seu coração, com certeza o Espírito Santo pode vir sobre você e trazer à sua mente uma direção, uma clareza, algo que você deveria evitar, uma palavra que você deveria dizer, uma decisão que você poderia tomar, que seria sábia, que seria a direção do Espírito sobre a sua vida. Então isso é muito lindo e é muito importante. Então essa é a forma como o Espírito atua nos corações das pessoas. Mas aí aqui Jesus detalha um pouco mais. Então ele diz assim que o Espírito veio para convencer, versículo 8. Ele convencerá, né, o mundo do pecado. Então é interessante porque essa ideia de convencer, uma outra tradução seria ele exporá, né? Ele vai expor. O que ele vai expor? Ele vai expor o pecado, porque as pessoas não creem em Jesus. Então, essa é a obra do Espírito Santo nos corações. Ele convence aquele coração de que aquele coração é um coração pecador, né? Convence o coração do incrédulo. Então, quando você orar por alguém, ore nesse sentido, que o Espírito Santo convença o coração dele do pecado dele, da necessidade que ele tem de Deus, de se aproximar e ser realmente exposto diante de Deus aquele pecado, mas logo que ele for disposto, ele vai ser coberto pelo sangue de Jesus, né? Então, o segundo aspecto que ele enfatiza aqui é sobre a justiça. O Espírito exporá, né? Estou usando uma outra tradução, vai expor, então, a justiça de Deus naquilo. Então, por que a justiça de Deus? Porque Jesus foi para o Pai, ele venceu a morte, porque nele não havia pecado. Então, Jesus nos justifica diante de Deus. Então, não foi encontrado pecado em Jesus. Então, Jesus é o justo, né? Ele assim vai atuar um dia como justo juiz. E ele, então, vai trazer justiça de Deus sobre as nossas vidas. Então, a justiça, né? Porque a justiça levou Jesus diretamente ao Pai novamente. Então, ele foi ressurreto porque nele, no seu corpo, né? Nele não foi encontrado pecado. Então, ele pôde ser realmente ressuscitado porque nele havia a justiça de Deus. E do juízo que será exercido contra Satanás um dia, né? E contra todo o pecado. Então, o juízo de Deus já está determinado e acontecerá um dia. Então, que a obra do Espírito nas nossas vidas seja nos mostrar o nosso próprio pecado, nos mostrar a justiça que vem de Deus através de Jesus Cristo para as nossas vidas e nos mostrar que haverá um dia de juízo sobre a terra. E para esse dia, nós temos que estar preparados. E é isso que muitas pessoas não entendem, né? Muitas pessoas pensam assim, mas como é que Deus é um Deus tão amoroso e um dia vai julgar a terra? De fato, a primeira vinda de Jesus veio para nos salvar. É isso que ele diz muitas vezes, né? No livro de Lucas, Lucas enfatiza muito isso, que Jesus veio salvar o perdido. Então, porque as pessoas podem imaginar, puxa, mas então esse Deus tão bondoso um dia virá para julgar? Sim, Jesus veio como o Cordeiro de Deus, mas Jesus voltará como o leão da tribo de Judá.
e ele vai trazer então a justiça de Deus sobre a terra e vai exercer o juízo de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus então agora exerce misericórdia e deseja que todo homem, né, toda mulher sejam salvos. E por isso que esse tempo tarda, por isso que esse tempo demora para que as pessoas alcancem este caminho, né? Sejam convencidas pelo Espírito de Deus a se voltar para o Senhor. Esse é o tempo da misericórdia de Deus. Que o Senhor nos leve a enxergar esse tempo e a viver em sabedoria nesse tempo diante do Senhor. Porque um dia nós vamos prestar contas diante do justo juiz da forma como nós vivemos, a forma como nós estamos, como é que eu posso dizer, estamos utilizando esses dons, estamos vivendo, né, aquilo que Deus deixou para que vivamos nesses dias sobre a terra. Então não é uma questão de salvação, no nosso caso, para os crentes, né? É uma questão de como vai ser a nossa prestação de contas, né, diante do Senhor, do nosso Deus. E isso é muito interessante da gente observar, para que a gente não viva de uma forma dissoluta, como Paulo diz, né? E aí no versículo 13, quero relembrar com você aqui, diz assim que o Espírito da verdade, quando ele vier, ele vai nos guiar à verdade. Então, dos aspectos bem importantes que o Espírito Santo vai fazer é nos revelar a verdade, nos trazer entendimento quando a gente lê as Escrituras sobre a verdade, não nos deixar viver uma vida de mentira, mas viver realmente uma vida na verdade. Bom, dentro disso tudo que a gente está falando, né, dessa forma como o Espírito Santo age, eu quero deixar com você uma pergunta. Como o agir do Espírito Santo convence o coração da humanidade do seu pecado? Como é que você acha que o Espírito Santo faz esse trabalho nos corações? Como é que ele convence o coração de que esse coração é pecador e que precisa de Jesus? Um próximo aspecto importante está no versículo 13, quando diz assim que o Espírito nos guiará a toda a verdade. Veja o que diz o versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade. Esse é um aspecto bem importante, né? Essa é uma obra do Espírito nas nossas vidas. Nos mostrar, né, onde há mentira, onde há engano nas nossas próprias vidas, aonde nós estamos, né, com quem nós nos relacionamos, para que a gente não seja enganado pelo inimigo. Porque essa é a astúcia de Satanás. Ele vem para nos enganar, para tentar nos iludir, para tentar fazer com que a gente não veja a verdade. E o Espírito Santo, então, nos mostra a verdade, nos guia pela verdade. Então, ele vai fazer isso nos mostrando através do ensino da verdade, que é a própria palavra do Senhor. Ele vai nos mostrar vários aspectos relacionados à verdade. Então, quero deixar com você também aqui uma questão importante. Para você compartilhar na sua célula, para você escrever, se você estiver sozinho, um tempo de meditação diante do Senhor. Qual era a mentira que você acreditava antes de conhecer a Jesus? Qual era a grande mentira que você acreditava? Algumas mentiras estão relacionadas à própria religião, outras mentiras estão relacionadas àquilo que nós somos ou nós éramos, né? E eu, por exemplo, vivia uma mentira. Eu acreditava que as coisas na vida, elas eram determinadas por um destino, né? Isso era inevitável acontecer. E elas eram uma sequência de coisas boas e coisas ruins, coisas boas e coisas ruins. É como se eu entendesse a vida que ela tinha um karma para acontecer. E isso tinha a ver, né, com a minha origem, com a origem da religião da onde eu vi. Então, eu acreditava muito nisso. E eu imaginava que a vida era uma sequência assim de coisas ruins e coisas boas, coisas ruins, coisas boas. Então, me acontecia uma coisa boa e eu ficava logo esperando que ia acontecer uma coisa ruim logo a seguir. Por quê? Porque era essa mentira que eu acreditava antes de conhecer o Senhor Jesus. Mas a minha vida não é uma sequência de coisas boas e coisas ruins. A sua e a minha vida devem estar debaixo da vontade do Senhor, daquilo que Ele está nos guiando. Amém? Então, não precisamos viver numa expectativa de que se acontecer algo ruim, vai acontecer algo bom. Então,
Pensa aí qual era a mentira que você acreditava antes de conhecer a Jesus. Ainda no versículo 13, eu quero ressaltar com você um próximo aspecto, que diz assim, que ele falará o que vem de Jesus. Então, o Espírito vai trazer a comunicação do coração de Jesus, do coração do Pai, para os nossos corações. Então, ele vai anunciar o que está por vir, o que vai acontecer, né? Também vai anunciar a vontade de Deus, né, nos nossos corações. Então, para mim, esse aspecto é o aspecto profético, é o aspecto de que o Espírito Santo tem os dons do Espírito movendo na nossa vida e dessa forma nós podemos participar, nós podemos antever aquilo que o Espírito vai nos mostrar, do que vai acontecer esses dias sobre a face da terra. E isso é bem interessante. Porque quando nós somos guiados, quando nós vivemos no mover do Espírito, o Espírito fala conosco acerca de coisas proféticas. Isso tem esse aspecto, através de sonhos, através de uma palavra no nosso coração. Ele quer usar as nossas vidas, ele quer mostrar aos nossos corações coisas que de antemão, né, podem acontecer, não só no aspecto espiritual, no sentido de que tem a ver com o futuro. Deixa eu me explicar um pouquinho mais aqui, né? No sentido de que você vai ser guiado, não, então o Espírito vai me dizer, isso vai acontecer tal, não vai acontecer. Não é esse sentido. É no sentido para que você ore. Quando Deus te mostra, por exemplo, um sonho pesado, um sonho difícil, de uma coisa, por exemplo, que pode ser até ruim, eu acredito que é para você interceder, para você orar. Mas o Espírito também pode te mostrar acerca de coisas que Ele quer fazer no futuro, que pode estar ligado à direção para a sua vida. Creia nos profetas do Senhor e prospere, meu amado. Em nome de Jesus. Amém? Então, vou pular para o próximo ponto aqui. É tornar conhecido aquilo que vem de Jesus, que está no versículo 14 e no versículo 15, né? Então, tudo que pertence ao Pai, pertence a Jesus e Ele nos fará conhecido, então, através do seu Espírito. Então, para fazer isso, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, porque isso requer, então, uma caminhada próxima, né? Você só vai discernir aquilo que vem de Deus quando você tem intimidade com o Espírito Santo, para perceber. Porque o Espírito nunca vai contradizer aquilo que está na palavra de Deus. O Espírito nunca vai contra os princípios que estão de antemão colocados na palavra do Senhor. Então, você precisa de discernimento do Espírito na sua vida. E assim também você vai ser guiado por esse Espírito para ouvir essa voz, né? E a gente só conhece uma voz quando a gente tem um relacionamento muito próximo. Não é assim? Quando você chega na sua casa, você está lá e de repente você está no quarto, você está em algum lugar e você ouve alguém entrando. Quando você tem um relacionamento íntimo, você sabe quem é aquela pessoa, porque você conhece o tom de voz, você conhece o jeito de falar. E assim é com Deus. Então, à medida que você caminha com o Espírito, em intimidade, ouvindo a voz dele, você vai discernir aquilo que vem de Jesus. É por isso que 1 João fala a respeito disso, que nós temos a unção do Espírito e essa unção nos ensina, né? E é importante a gente aprender isso, então, direto do coração de Deus. Mas hoje o nosso estudo é um pouquinho mais rápido, porque eu gostaria que você gastasse mais tempo na nossa aplicação. Então, você pode ver que eu parei aqui, né? Não fiz mais perguntas para você meditar, porque eu gostaria que você tivesse mais tempo na aplicação. Então, vamos lá para a aplicação. Vamos orar juntos durante esse tempo, se você está na sua célula ou se você está sozinho. Vamos orar e buscar a direção do Senhor, porque o Espírito é aquele que vai nos guiar e que vai nos fazer decidir pela vontade de Deus, sob a sua capacitação. Então, debaixo da capacidade do Espírito, ele nos ajuda a discernir a vontade de Deus e nos ajuda a viver na vontade do Senhor. Então, quando você ouve uma palavra de domingo, quando você recebe um desafio do Senhor na sua devocional, quando você é desafiado por Ele, então, Ele te capacita para que você viva isso. Queria que a gente tomasse alguns instantes para orar
e buscar a direção do Senhor sobre aspectos que a gente precisa decidir nesses dias. Eu tenho certeza que você precisa tomar decisões importantes, mas você e eu desejamos ser guiados pelo Espírito. Amém? Então tira esse tempinho para isso agora, em nome de Jesus. Você já orou a respeito disso? O Espírito te mostrou? Então, se você está na sua célula, eu quero convidar você a compartilhar com as pessoas. Qual é uma necessidade que você tem, uma área da sua vida que você precisa da direção do Senhor, que você precisa saber qual é a vontade de Deus. E você compartilhe agora, compartilhe com a sua célula, para que todo mundo possa orar junto, amém? E então, vocês possam orar uns pelos outros. Se você está na sua célula, vamos tomar um tempo para isso também. E por fim, agora eu quero convidar você a colocar para a sua célula, ou se você está sozinho, você vai orar, né, por alguém que precisa de salvação. Alguém que você ama, alguém que você tem orado. E nós vamos orar aquilo que nós aprendemos nos versículos 8 aqui do nosso capítulo, falando sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado. Então eu queria convidar você a orar a respeito desses versículos da Palavra de Deus, para que a obra do Espírito Santo seja feita no coração daquela pessoa que ainda não conhece o Senhor, que ele seja convencido pelo Espírito Santo que ele precisa de salvação. Amém? Então vamos tirar um tempo para interceder por pessoas que precisam conhecer Jesus, que precisam da obra do Espírito Santo nas suas vidas. E agora chegamos aos nossos avisos. Você segue conosco nos nossos cultos online, para que você possa participar conosco. Se você não está, né, na situação de risco, ou se você não está impossibilitado de participar, você deve vir, deve estar conosco. Estamos com todas as precauções, vamos estar presencialmente às 10 da manhã e depois você pode acessar o canal e assistir o culto também, né? Então já é o nosso desafio de voltarmos aí, está chegando, queremos te desafiar a participar conosco presencialmente, se você puder, né? E aí também nós estamos com a Cesta da Generosidade acontecendo, abençoando a nossa cidade, abençoando pessoas que necessitam nessa fase difícil. As nossas demandas para cestas, né, de cestas básicas aumentaram e nós queremos desafiar você a participar e abençoar as famílias da nossa igreja. Se você está numa célula, está passando por uma necessidade, compartilhe isso com o seu líder. Se você está desempregado, faça isso. Abra o seu coração com o seu líder e nós queremos te servir, te abençoar como igreja nesses dias. Então é importante que você esteja numa célula e você seja, né, cuidado e pastoreado. Nós amamos você e queremos te cuidar. Amém? E também os nossos cultos do Inakids, sempre às 17 horas. Você, como papai e mamãe, pode acessar junto ou responsável, né? Participa com a criança, ensina, explica, interage e realmente participe com o seu filho, sua filha, para que ele possa realmente absorver tudo que Deus tem para ele nesses dias, que você também possa procurar uma célula para ele participar. Entre em contato conosco. Nós queremos indicar para você, seus filhos também podem participar de uma célula a partir dos 7 anos, quando eles já sabem ler e escrever, eles podem estar numa célula e ser muito edificados, ser desafiados nesses dias
e serem muito abençoados. Também o nosso bazar continua firme aí. Logo nós teremos notícias de como vamos participar do bazar esse ano. Você pode continuar doando, trazendo nas nossas dependências aqui da igreja ou no dia da Cesta da Generosidade. Que o Senhor te abençoe. Fica firme aí.